Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do infinito amor, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Nós estamos um pouco sumidos por aqui, né? Eu peço desculpas a vocês, mas devido à correria, né, de algumas questões particulares, eu não consegui postar, então, nenhum vídeo. Pois bem, antes de mais nada, aquela nossa conversa, né, aquele nosso merchan de sempre, curta, compartilhe, envie o nosso conteúdo, então, aos seus amigos, né, nos ajude a evangelizar, né, com essa maneira que a gente sempre pede, né, através das redes sociais. Então, se você puder mandar este vídeo para os seus amigos, eu ficarei extremamente grato e creio que Deus também. Pois bem, a gente vai conversar hoje sobre pecado, mas antes de a gente falar sobre pecado em si, que é um tema, a gente vai ver bastante complexo, né, quando a gente vai traduzir, a gente vai tentar traduzir a realidade a teoria para a realidade da prática. A gente vai falar um pouco sobre moral antes disso, né? Então vamos refletir então um pouco sobre o pecado, trazendo um pouco da teoria para ver se a gente consegue aplicar então na prática. É extremamente importante que a palavra de Deus, ela transforme a nossa vida. Tem gente que faz uma dissociação, né, em relação à própria consciência, aquilo que aprende, aquilo que lhe é ensinado, da vida prática. Então, tudo aquilo que a gente aprende, a gente precisa absorver e trazer e transformar na nossa vida, né? O evangelho, ele precisa estar escrito, mas na verdade precisa estar escrito nos nossos ossos, né? No nosso ser, nas nossas atitudes. Então, tudo aquilo que a gente vai falar é para tentar compreender melhor do que se trata o pecado, nessa luta que nós travamos contra o mal, dia e noite, noite e dia, para assim sermos mais livres, mais felizes, mais santos, mais de Deus. E antes a gente vai refletindo então sobre a própria moralidade. Pois bem, só há moralidade para o ser humano, porque o ser humano é livre nas suas atitudes. Uma onça não pode fazer nenhum pecado, ainda que ela coma um ser humano. Não há, a onça, ela é totalmente, não há pecado na onça, ainda por qualquer atitude que ela toma, porque a onça não tem consciência daquilo que ela faz. Na consciência, a gente vai falar muito sobre consciência aqui, e antes de tudo, falar o seguinte: o que é a consciência em si, né? Aí falando no âmbito até filosófico, a consciência na verdade, a capacidade de reconhecer alguma coisa. Isso é consciência. E é muito interessante que a ciência não sabe ainda de onde vem a consciência. Eu lia uma revista há um pouco tempo atrás, na verdade não uma revista, mas um site, sobre um filósofo e um cientista que há 10 anos atrás conversavam sobre isso. O filósofo dizia que há 10 anos atrás não se saberia de onde vem a consciência. E o cientista disse que devido ao crescimento esse cientista era na verdade um neurocirurgião, devido ao crescimento da ciência e o mapeamento e os exames de imagem, seria descobrir de onde vem a consciência. O tempo passou, 10 anos depois, e o filósofo acertou. Ainda não descobrimos, ainda não sabemos de onde vem a consciência. Mas a consciência, ela é o ato de reconhecimento, né? Se eu olho para este objeto aqui, né, que está na minha mão, por exemplo, eu sei que ele é um passador e que nele há um laser. Eu consigo reconhecê-lo. Se eu olho para o celular que está gravando, eu sei o que é um celular. Isso é consciência. O ser humano tem consciência. E além disso, o ser humano tem autoconsciência. Ele sabe, e ele sabe de si. Ele sabe que ele existe, ele sabe o que ele faz, ele sabe as decisões que ele faz, que ele toma. Então o ser humano tem consciência e tem autoconsciência. Ele sabe de si. Ele sabe do ambiente onde ele está. Ele sabe as atitudes que ele toma, né? Diferentemente dos outros animais. A onça pode comer uma pessoa, não há pecado nisso porque ela não tem consciência. Então é necessário que haja essa consciência para que a gente possa falar então em moral. E além da consciência é necessário que a gente fale então de liberdade, porque se nós não somos livres, nós também não podemos ser considerados então seres morais. Se nós somos obrigados a alguma coisa,
Então, não há pecado naquela condição. Para que o pecado seja pecado, é necessário que seja uma decisão livre e não uma decisão obrigada, certo? E isso é muito importante que nós compreendamos também. Os atos humanos, né, que são livremente escolhidos, podem ser então classificados moralmente. Então são pressupostos. A consciência, para falar de moral, a gente precisa falar de consciência. O ser humano tem que ter consciência. E o ser humano tem que ter liberdade naquilo que ele vai fazer. E a moralidade de um determinado ato, ela depende de alguns fatores. Um fator dele é o próprio objeto escolhido. Então, se eu quero caracterizar uma atitude de um ser humano, eu preciso caracterizar, então, qual objeto ele escolheu. E é necessário dizer que alguns objetos são ruins em si próprio. Certo? Essa distinção é extremamente importante. E aí já caracteriza pecado de qualquer modo. Se eu falo, por exemplo, de adultério, não há possibilidade do adultério ser bom. Então, se alguém escolheu adulterar, ela escolheu o pecado. E eu só posso falar que um ato é moralmente bom ou ruim de acordo com este objeto escolhido. Outros objetos, entretanto, a princípio, eles não são ruins em si mesmos, mas ainda assim pode ser uma atitude ruim. Como, por exemplo, eu fiz um canal no YouTube. O objeto em si, canal no YouTube, de nenhum modo é ruim. Né? Mas se eu faço um canal no YouTube para ser visto pelos homens, para ser elogiado, aplaudido, para que as pessoas gostem de mim, para que na igreja eles achem que eu sou uma pessoa boazinha e etc., aquilo parecido com aquilo que os fariseus, as práticas que os fariseus tinham, por exemplo, o meu ato se torna moralmente ruim, se torna errado, porque apesar do objeto não ser ruim, a intenção é ruim. Então, o outro fator que a gente precisa sempre ter em mente é a moralidade, em relação à moralidade, né, de um determinado ato, é a intenção com a qual você faz aquilo. Você pode elogiar uma pessoa, por exemplo, mas a sua intenção ali não era elogiar aquela pessoa, era, na verdade, conseguir uma vantagem pessoal. Você pode, eu vou virar amigo de fulano porque fulano é rico, fulano é isso, fulano é aquilo. O objeto em si não é ruim, é uma amizade. Mas qual a sua intenção? Obter vantagem. Então esse ato, ele não está, ele é moralmente condenável. Né? E uma outra questão é a circunstância sobre a qual aquela ação foi realizada. Que também significa, né, uma influência, né, mas que não é determinante. As circunstâncias, elas influenciam num determinado ato. Então nós precisamos saber, né, as questões, as circunstâncias relacionadas àquilo que aconteceu, porque ela pode ser um agravante, assim também como ela pode ser um atenuante para aquele dado, né, para aquela situação moral que aconteceu. E aí, a Maquiavel, claro, né, obviamente, não vale aqui de nenhum modo. Os fins não justificam os meios. É uma outra questão moral que precisa ser sempre pontuada. Né? Eu vou tomar uma determinada atitude para dela, que é errada, para dela extrair um bem maior. Né? Existe, então, um assassino, né? Ele está lá na rua, né? Não está fazendo nada contra a minha casa, contra a minha família, ele está lá na rua. Mas por eu saber que ele é um assassino, eu livremente vou na minha casa, pego uma faca e vou assassiná-lo, porque os fins justificam os meios. Eu estou fazendo o mal para um bem maior, porque aquele homem vai assassinar outras pessoas. Eu acho que ele vai assassinar outras pessoas, então eu vou assassiná-lo. Não, os fins não justificam os meios. Não há possibilidade de não há possibilidade de considerar um ato como moralmente bom, não é? Se ele é ruim, para então extrair dele, teoricamente, um benefício maior. Não, isso está errado de qualquer maneira, certo? E aí, pessoal? Para eu dizer que um ato, fazer a avaliação de um ato qualquer, e dizer se esse determinado ato é moralmente bom, eu preciso ter, né, a bondade de um objeto, uma intenção, a finalidade, a intenção precisa ser boa, e a circunstância também precisa ser adequada. Né? Tendo essas condições, eu posso dizer que uma determinada atitude ela é boa. Se não tiver circunstância, intenção e objeto adequados, eu não posso dizer que essa atitude é então boa.
né? E como eu disse, o objeto da escolha por si só pode viciar o conjunto todo daquele determinado agir, daquela determinada atitude, né? A fornicação, por exemplo, de nenhum modo vai ser considerada uma coisa boa, né? Não tem como. E aí, uma outra questão, antes, vocês vão me perdoar, eu não te falei a referência que a gente está utilizando, a principal referência que a gente está utilizando aí, eu vou colocar nas descrições, logo embaixo do vídeo, é o catecismo, certo? Tem umas reflexões muito positivas sobre, e trago alguns outros elementos aqui, mas a principal referência eu vou colocar o catecismo embaixo e os artigos, para vocês poderem acompanhar, caso tenha alguma dúvida ou queira se aprofundar. Isso é uma coisa muito boa. E uma outra questão muito interessante, uma parte muito boa justamente do catecismo, nós falarmos sobre as paixões, né? O ser humano, ele tem paixões. A gente precisa avaliar, então, a moralidade dessas paixões. Uma coisa fundamental de nós compreendermos é que as paixões, elas não são boas nem são más. Não é? A paixão em si, quais são as paixões, Vinícius? Bem, as paixões são amor, ódio, alegria, tristeza, amor, desejo, certo? São paixões, e por conceito, né, são emoções, né, ou movimentos das próprias sensibilidades do ser humano, que inclinam alguém a agir ou não, em virtude do que é experimentado ou imaginado, como bom ou mal. Todo ser humano, ele tem paixões, e a paixão, ela é um componente natural do próprio psiquismo humano, né? Está em nós. Eu tenho paixões, você que me escuta também tem paixões. E não há nada de errado e não há nenhum problema em relação a isso, né? A questão, a paixão em si, ela não pode ser considerada moralmente boa, a paixão em si não pode ser considerada moralmente ruim. Então vamos viver de paixões, Vinícius. Não, de nenhum modo. Quando a minha paixão me leva para uma atitude boa, essa paixão é boa. Se a paixão me leva para uma atitude ruim, ela será, então, será uma paixão, digamos assim, ruim. Eu só posso considerar a paixão, classificar essa paixão por boa ou ruim, de acordo com aquilo que ela me leva. E isso é algo fundamental de nós também compreendermos. É necessário a gente dizer, o catecismo traz de uma maneira muito clara isso, que nós precisamos regular as nossas paixões pela nossa razão. Então nós não devemos nos entregar às paixões, porque certamente isso não vai ser bom para nós de nenhum modo. Eu sempre digo isso, né, mas o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e nós amarmos também, né, o próximo como a nós mesmos, mas o amar a Deus sobre todas as coisas, ele é extremamente importante, porque nos evita que nós entremos em paixões que vão nos destruir. Quando Deus pede que nós amemos a Ele sobre tudo, certamente Deus coloca isso para nos proteger de nós mesmos, porque Ele sabe que Ele, Deus, é o único ser que nós podemos amar sobre todas as coisas. E se nós nos entregamos às paixões, amamos os seres, né, as criaturas, os objetos, acima de Deus, a gente vai fazer mal para nós mesmos. Então, as paixões que nós temos, elas precisam necessariamente serem reguladas pela nossa razão. E antes de tomar, né, claro, uma atitude, movidos então por essa paixão, nós precisamos avaliar, pensar se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Isso é uma coisa muito interessante nós compreendermos, né? Aí você pode, né, falando sobre paixões, o desejo, como eu falei, ela é uma paixão. E aí pense, por exemplo, no desejo sexual, né, a própria sexualidade em si, que tudo que Deus criou é bom, a sexualidade não é ruim. Mas a sexualidade pode te levar a construir uma família, por exemplo, a ter filhos, ou pode te levar para a prostituição. Veja que é a mesma paixão, o desejo, certo? Mas que pode te levar a uma coisa extremamente boa, que é uma família, que é um casamento, que é ter filhos, que você precisa certamente da sexualidade para construir tudo isso. Ou pode te levar para usar do seu corpo e do corpo de outro, por um prazer momentâneo, contrário à vontade divina. Então percebam como a mesma paixão
pode levar o ser humano para um caminho de santificação, para um caminho de perdição eterna. Né? Então, essa compreensão ela é extremamente interessante. Né? E a paixão ela não deve ser vista, como eu falei, de um modo negativo. Mas é necessário que nós invoquemos o Espírito Santo sobre as nossas paixões para que todo o nosso ser, olha a beleza disso, para que todo o nosso ser seja utilizado por Deus, pelo Espírito Santo, para que as nossas próprias paixões sejam utilizadas por esse mesmo Espírito, a fim de fazer o bem, a fim de levar para Deus. Né? O Espírito precisa mobilizar o ser por inteiro. Né? É uma coisa que eu rezo e que eu peço a Deus, que até mesmo as minhas paixões me levem para o Senhor. E isso vai mostrando uma integração tão bonita do ser humano, que não acusam muito o cristianismo de ser uma religião de repreensão, né? Que a gente vai repreendendo as paixões. Não se trata de repreender paixões. O cristianismo não é sobre repreender as paixões, mas é de racionalizá-las e, antes de tudo, de deixar que o Espírito Santo visite as paixões que nós temos para que estas mesmas paixões sejam utilizadas por Deus para o bem. Né? E isso é nosso Senhor Jesus Cristo. É o exemplo mais perfeito e mais maravilhoso disso. Que chorou, que amou, não é verdade? Mas que tinha todo o seu ser, essa humanidade perfeitamente integrada, né? Que vai nos levar, então, para Deus. Essa humanidade perfeitamente integrada de Jesus, que é a nossa referência e que a gente precisa, né, de ser utilizado, de utilizar para Deus. E até mesmo os nossos defeitos Deus utiliza, gente. E isso é algo muito interessante. Né? Eu posso dar um exemplo. Pensem, por exemplo, numa pessoa que é frágil no sentido emocional em relação a uma pessoa carente, por exemplo. Pense em uma pessoa carente, você deve conhecer uma pessoa carente. Essa carência dessa pessoa, visitada pela ação do Espírito Santo, pode retirar o excesso dessa dificuldade que essa pessoa tem e transformar isso em cuidado ao outro, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Deus utilizando até mesmo os nossos, aí eu não estou falando nem só de paixão, mas Deus utilizando até mesmo os nossos defeitos aparentes para fazer a sua obra. Então, Deus vai trabalhando aquilo, aquela pessoa que é carente, por exemplo, a pessoa vai comungando, confessando, se santificando, se esforçando, racionalizando, refletindo, mudando de atitude, ouvindo os conselhos com o diretor espiritual, com os amigos que são esclarecidos no Espírito Santo, e a pessoa vai se modificando e ela vai ter um quê de carência ali, é verdade. Mas aquilo que tem ainda no coração dela, e que muitas vezes Deus não vai curá-la, não vai libertá-la daquilo, Deus, na verdade, não vai curar porque quer que aquela pessoa utilize daquilo para um bem maior. E aí, com os amigos, com a família, com a esposa, com o marido, ela deixa de ser aquela pessoa carente, dependente afetivamente, para se tornar uma pessoa mais atenciosa, mais cuidadosa, mais amorosa. E quantas vezes você não vai ter a oportunidade, as pessoas que estão ao entorno dela, não vão ter a oportunidade de provar Deus, o carinho, o amor, a atenção, o cuidado de Deus, a partir daquela pessoa que, digamos assim, era carente. Né? E agora consegue trabalhar essa carência como atenção, cuidado, afeto. E aí as pessoas que estão ao redor colhem os frutos dessa dificuldade que essa pessoa tinha, que é então bem trabalhada. Então perceba isso. Não é negar as nossas paixões, mas antes de tudo, que o nosso ser por inteiro seja visitada pelo Espírito Santo. E isso é muito interessante. Nós seres humanos, somos um elemento tensional constante. Constante. A tensão é em nós constante. E aí nós somos espíritos, mas precisamos elevar-nos ao Espírito. E nas coisas espirituais, na nossa vida de oração, na busca pelo Senhor, muitas vezes nessa solidão da vida espiritual, mas nós precisamos descer também, descer no próximo. Né? A cruz, o lenho da cruz são duas madeiras, né? Um com eixo vertical e outro com eixo horizontal. E eu preciso elevar-me a Deus, mas eu preciso ir também ao lado.
Às vezes as pessoas, por quererem serem espirituais demais, acabam não se tornando espirituais, mas espiritualoides. Esquecem do próximo, esquecem do irmão, esquecem que nós estamos ainda nessa realidade terrena. E aí impedem também que a própria humanidade da pessoa seja usada pelo Espírito Santo de Deus. Olha como isso é grave, como isso é complicado. Então, nós precisamos sempre fazer esse movimento de subida ao Senhor, olhando sempre para o céu, mas olhando também para o lado. Buscando trabalhar as nossas misérias, mas deixando que o Espírito Santo de Deus visite também os nossos defeitos, as nossas paixões, e se ao Espírito de Deus, se prazar ao Espírito de Deus, que ele utilize então essas nossas dificuldades para o bem. Né? Como isso é fantástico, né? Tem um trecho que o Catecismo diz da seguinte maneira: a perfeição moral consiste em que o homem não seja movido ao bem exclusivamente por sua vontade. A vontade no sentido racional. Mas também seu apetite sensível. Então, deixar que a sua sensibilidade seja movida pelo Espírito e que a sua vontade também, na atitude racional da sua consciência, seja também movido pelo Espírito Santo. Então, gente, que coisa fantástica. Né? Nós pedimos e vemos muitas vezes, colhemos nesse nosso processo de santificação, Deus utilizando da nossa própria humanidade para fazer a sua obra. E isso nos coloca, enquanto seres humanos, numa paz, numa tranquilidade conosco, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. E o que nós vamos fazer é buscar o Senhor, racionalizar, né, as nossas paixões, retirar os excessos, mas não como um desespero, né, pedindo ao Espírito Santo que utilize até mesmo as nossas fragilidades em relação a isso. E a gente falava então, né, sobre moral e aí sobre consciência, e falamos então sobre a consciência moral, né? Eu costumo dizer que eu só obedeço a duas vozes na minha vida: a voz da minha consciência e a voz de Deus. E muitas vezes essas duas vozes estão entrelaçadas. Não que eu não escute conselho de outras pessoas, me entenda bem. Mas nós precisamos pautar as nossas atitudes de acordo com a nossa consciência, que muitas vezes vai identificar, vai nos mostrar, vai nos falar: olha, Vinícius, isso não está certo. Né? E com a própria voz de Deus. E muitas vezes é mesmo na consciência que Deus vai falar. Né? E aí, na consciência é que o homem está, então, sozinho com Deus. E a nossa consciência, ela nos acusa. E e nós vamos sempre estar atentos à voz dessa consciência. E uma coisa fundamental, pessoal, de nós dizermos é o seguinte, né? A psicanálise, por exemplo, ela entrou, depois de Freud, Lacan e os outros há séculos, né? Entrou na cultura popular de uma maneira muito grande, né? Qualquer pessoa aí, por menos informada que seja, tem algumas ideias sobre o complexo de Édipo, por exemplo, né? Sobre que o filho se apaixona pela mãe e para assassinar o pai, etc. E há uma valorização, em decorrência disso e outras coisas mais, mas principalmente por causa disso, há uma valorização muito grande em relação aos impulsos que nós temos. Sendo que os nossos impulsos são todos ruins, não todos ruins, mas os impulsos que nós temos são extremamente parecidos, né? Sempre coisas ruins. Nossos desejos humanos são desejos ruins muitas vezes, né? Desejo de prejudicar alguém, desejo de tirar vontade, desejo na sexualidade. Né? Mas há uma valorização tão grande dessas coisas e nós esquecemos daquilo que é muito mais fundamental do que esses impulsos ruins que todos nós temos. A consciência. Que é a nossa decisão, o reconhecimento: olha, Vinícius, isso está errado. Isso não está correto, você não deve ir por este caminho. Isso nós precisamos valorizar. E não simplesmente pensamentos, impulsos negativos que vêm até nós na nossa vida, né? Durante o nosso dia, por exemplo. E essa valorização da consciência, ela é extremamente importante. E a consciência moral, na verdade, ela vai nos levar a praticar o bem e evitar o mal. E nesse âmbito dessa negação da consciência, né, ou muitas vezes, a sociedade, muitas vezes,
fica presa, né, aos impulsos e à imaginação e acaba esquecendo de valorizar aquilo que é realmente importante, que é a consciência, agir contra a consciência traz distúrbios a nível psíquico, psicológico, horríveis. Muito piores, certamente, do que agir contra impulsos, como o senhor Dr. Freud, né, dizia. Né? Agir contra a consciência traz malefícios terríveis para nós, porque você não tem paz. Você toma uma determinada atitude, você sabe que aquilo está errado, você é escravo daquilo, você não se sente bem com aquilo, você não tem paz em relação àquilo. Não é verdade? Você não fica bem, e daí vem muito distúrbio psicológico, ansiedade, tristeza, depressão, mas estão presos lá, não posso negar os meus impulsos, eu estou me sabotando, então eu preciso me entregar, eu preciso, porque essa repreensão que eu estou feito, não tem nada disso, cara. Haja vista que, me perdoe se algum psicanalista está vendo isso que eu estou falando aí, mas o sucesso terapêutico da psicanálise é terrível. Terrível. Eu já peguei coisas assim absurdas de pessoas que vieram até mim, de algumas pessoas que vieram de psicólogos, né? Que falavam, não, você precisa trair sua esposa, você precisa, vai para uma festa, vai. E a pessoa com a consciência que ela tem de si, muitas vezes com a consciência religiosa, agindo mal influenciado numa circunstância ruim, como falávamos da circunstância, vai agir mal, vai agir negativamente por causa de uma coisa dessa, muitas vezes por causa de uma influência dessa que recebeu. Né? Uma influência totalmente negativa. Agindo contra a consciência e ficando mais infeliz do que já estava. Então nós precisamos agir contra a consciência, essa ideia de repreensão, de que lutar contra o pecado é uma repreensão, que vai fazer mal, pelo contrário. Ser santo vai te fazer bem, criatura. Agir de acordo com a sua consciência vai te fazer bem. Né? Ainda que você tenha algum sofrimento, digamos assim, para evitar o pecado, mas o benefício é muito maior. Que esse benefício ele é a longo prazo, esse benefício ele é no espírito. Então, muito cuidado em relação a isso. Então, essa valorização da consciência, ela é extremamente interessante e importante, como diz o catecismo, a consciência é o primeiro vigário de Cristo. É o primeiro de todos os vigários de Cristo. Não é? Então, assim, a importância da nossa consciência, na nossa relação com Deus, é muito importante. Fiquemos sempre atentos à nossa consciência, né? A essa luz que vem no nosso interior e fala assim, olha, tá errado, tá certo, é bom. Não é? E essa questão de si, olha, eu sei que está errado, eu não posso fazer isso. Eu sei que está certo, então eu vou fazer isso. O homem ele tem o direito de agir com consciência e liberdade para que ele possa tomar, então, as suas decisões morais. E lembrando que a consciência ela precisa ser educada. Né? Essa educação da consciência ela já começa lá desde a mais tenra infância. Né? Quando você é pequeno, seu pai e a sua mãe vai te falar isso. Chegou o menino com um lápis que não era dele da escola. Vai falar, olha, esse lápis não é seu. Quem que você pegou? Ah, peguei do fulano. Então você vai lá devolver, isso não está certo. Mamãe não gosta disso, Deus não gosta disso. E ali você já começa a educação dessa consciência. Né? A educação da consciência, ela é indispensável. E assim, uma coisa que eu tenho para mim, que em relação à consciência, muito dela é educado, é ensinado. Mas existem outras coisas que estão naturalmente naquele indivíduo. É interessante como, às vezes, eu já colhi, assim, em atendimento ou em conversa mesmo com algumas pessoas que não têm, por exemplo, formação religiosa absolutamente nenhuma. Nenhuma. Mas vivia, por exemplo, no pecado de prostituição, né? Tinha relação sexual com um parceiro, sem ser casado e tal. E a própria pessoa falava assim, Vinícius, tá errado, eu não me sinto bem. Não é assim. E a pessoa não tinha. Eu ia investigar na vida da pessoa, a pessoa nem tinha tido às vezes a pessoa começando um caminho de fé, ninguém ensinou para ela, ninguém nem falou quando era criança que o sexo era destinado para depois do casamento. Mas aquilo já estava na pessoa. Outras coisas, entretanto, vão ser ensinadas, né? Algumas coisas nós nascemos com elas, outras nós precisamos que sejam, então, nos ensinadas, né? E existem situações, então, em que aí vocês podem me perguntar, né? E aí, Vinícius, e na questão da ignorância?
uma coisa muito fundamental de nós entendermos sobre a ignorância de um determinado assunto, né, já que existe parte da nossa consciência está com a gente, já nasce com a gente, né, já está ali conosco, a gente já não identifica aquilo como mal ou como bom, mas uma outra parte é ensinada. Aí você poderia perguntar, e aquilo que não foi ensinado, mas que, no entanto, está errado? Né? Porque a igreja, porque Deus ensina que não é correto. Como que faz com essas situações? Pois bem, depende, né? A ignorância, ela é uma ignorância total, a pessoa nunca teve contato, ninguém nunca falou para ela, ninguém nunca ensinou para ela. A pessoa mora lá no noroeste do Camboja, nunca ouviu falar do nome de Jesus, nunca ouviu falar que determinada prática era pecado, no entanto ela vivia naquele pecado. Pois bem, se é uma ignorância pura e simples, né, a pessoa é simplesmente ignorante, nunca teve contato, aquilo não estava nela, a pessoa nunca teve contato com aquela verdade sobre aquele assunto, não há pecado. Ainda que o mal vá visitar aquela pessoa. Isso não anula o mal, anula uma condenação eterna. Então eu posso dizer assim, fumar, por exemplo. Ninguém me falou que fumar era mal, era ruim. Então eu fumo. Tudo bem. Isso vai ser considerado pecado quando eu morrer? Eu era viciado em cigarro, vai ser pecado? Não. Você não vai deixar de ir para o céu. Mas isso não vai evitar que você tenha um câncer de pulmão, por exemplo. Então, o mal, você pratica o mal, mesmo que você pratique o mal inconscientemente, a consequência daquilo ela vem, naturalmente. Ela não vai deixar de vir pelo fato da sua inconsciência. Certo? Entretanto, você não tem condenação eterna. Agora, tem uma outra coisa que precisa ser dita. Talvez, às vezes, você está sendo ignorante porque você quer ser. Você precisa, eu sou Avner, eu sou católico, você tem que estudar moral. Você tem que conhecer a fé, conhecer a igreja, conhecer a doutrina, ler o catecismo, ler a palavra. Quando você tem dúvida, você pergunta para você tem o seu diretor espiritual, de preferência. Pergunte a ele. Não tem diretor espiritual. Pergunte a alguma pessoa, né, que tem intimidade com Deus, que você julgue, que você saiba que seja uma pessoa reta, correta, né, entendida nas coisas do Senhor. E aí você busca o conselho, você vai atrás da verdade. Reflita sobre o assunto. Certo? Veja os dados da sua experiência. Porque não buscar a verdade é também um pecado. Né? Essa ignorância desse modo também está errado, também é pecado. Então você precisa, né, buscar a verdade, que é o esforço que a gente tem aqui nesse canal. Né? Compreender melhor as coisas de Deus para nos santificarmos, fugindo então dessa ignorância. A gente poderia dizer assim, eu vou sair, eu não quero estudar porque eu permaneço na ignorância e eu não tenho pecado. Você já está em pecado. Você tem obrigação de ir em direção à verdade. Gente, a verdade ela é sua amiga. Por mais dolorosa, difícil, triste, ela é sua amiga. Entenda isso. Ela é igual aquele amigo seu. Ele é sincero. Às vezes ele é até desconfortável. Mas se sua boca estiver suja, ele vai falar, sua boca está suja. Essa sinceridade, ela é extremamente importante. Então, busquemos, então, a verdade. Ainda que seja difícil, muitas vezes, ainda que doa, muitas vezes. Não buscar a verdade também é um pecado. Não buscar esse esclarecimento também é um pecado. Então, vamos dar moral. Uma ótima maneira é ver esse vídeo e mandar esse vídeo para os seus amigos, como a gente já dizia. E existem situações, pessoal, que o discernimento é difícil. Não tem que ser dito. Algumas coisas são ruins nelas próprias. Homicídio, fornicação, pornografia, isso é ruim nela mesma. Não tem que ser dito nada sobre isso. E existem outras situações, só que como você vai se convertendo, muitas vezes algumas situações vão se tornando mais complexas. E a própria vida nos coloca em situações complexas, extremamente complexas. E isso vai acabar por... E às vezes é bastante difícil, a gente precisa de muito discernimento em relação a isso. Mas o que o catecismo traz, e eu quero dar ênfase numa questão aqui sobre isso, é que ele fala sobre interpretar os dados da experiência, então, ver a realidade. Deus, a gente aprende com o tempo. E a gente, muitas vezes, com a graça de Deus, do Espírito Santo,
caminhando no Senhor, fugindo dos pecados mortais, né, buscando a resposta de Deus, na própria experiência a gente vê que algumas coisas são boas e outras não são boas. E a gente precisa ir em direção às boas e correr das ruins, né? E às vezes as coisas ruins que nós fizemos, elas vão ter consequências ruins. Então essa análise da realidade, ela é extremamente fundamental, né? Ver também os sinais do tempo. Deus age na realidade e Deus fala no tempo. Então como as coisas vão passando, a gente vai vendo se algo é bom ou se é ruim, né? Às vezes até para tomar uma decisão na nossa vida. Vinícius, eu tô namorando a fulano, namorando fulano, né? O que eu faço? Não sei. Tá namorando, continua namorando. Para onde? Qual a realidade? Tá te levando para Deus? Você melhorou enquanto pessoa? Nessa questão de relacionamento, é uma coisa que eu sempre pergunto, né? Você melhorou ou piorou depois dele? Se eu tô uma pessoa melhor, ele é meu companheiro, ele tá ali comigo, ele me ajuda. A gente só briga, o relacionamento é ruim, tá me fazendo mal, tô pecando, tô... Então, peraí. Precisamos avaliar isso. Então, precisamos ver então a realidade. Precisamos ver também o tempo. Que no tempo as coisas vão se desembolando. O tempo é um excelente oráculo de Deus. Deus fala muito, é um grande profeta de Deus. Do tempo, Deus muitas vezes fala. Então, às vezes, a gente precisa ter paciência para que Deus possa dar discernimento nas situações que a gente às vezes não tenha a direção. Então, nada de desespero. Existem situações que é complicado mesmo. Existem situações que você pergunta para dois padres e eles dão dois conselhos diferentes. Eu já tive situações que levei para o padre de poder... E situações de atendimento também. E o padre falou assim, eu não sei. Não sei o que é melhor nessa situação. Tempo, experiência, realidade. Observando a experiência, a realidade, esperando o tempo passar. Né? Prudência, né? Buscando a prudência, né? A virtude da prudência, sempre. O conselho das pessoas avisadas pelo Espírito Santo. É fundamental que a gente tenha um diretor espiritual. Se a gente quer progredir na fé, e olha, gente, Deus fala muito. Né? Eu tenho diretor espiritual, graças a Deus, há muito tempo, e é uma luz na minha vida que vocês não têm ideia. E eu recomendo a todo mundo que tenha, né? Buscando uma pessoa para te direcionar, né? Se ficar na dúvida, aquela pessoa muitas vezes vai te dar a luz porque ela está de fora. Estando, então, de fora, ela tem muito mais facilidade de ter, então, o discernimento daquela situação do que você que está ali misturado naquela situação. E a pessoa ela vai conhecendo a sua alma a partir do tempo e ela vai tendo, então, você vai dizendo a ela e tal, e aquilo vai te transformando, né? A pessoa vai tendo a capacidade de te conhecer e te dando os conselhos, e Deus age muito através disso. Então, ter um diretor espiritual, ou pelo menos buscar um conselho de uma pessoa inspirada, usada pelo Espírito Santo, uma pessoa boa e douta, né? Como diz Santa Teresa, que os diretores espirituais precisam ser bons e doutos, né? Santos e doutos, mas se eles não puderem ser doutos, que eles sejam pelo menos santos, né? Pessoas retas, corretas, que tenham também conhecimento. Então, isso é fundamental, é uma ajuda muito grande, né? E aí o Catecismo vai falar sobre o Espírito Santo e seus dons. Gente, isso é extremamente importante, isso é extremamente fundamental. E a gente entra falando no pecado sobre isso. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir ter discernimento do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado. Não tem. Você vai entrar numa guerra para perder. O estudo é importante, a racionalização é importante, a razão é importante. Amém. O Catecismo diz isso, eu estou reafirmando isso é extremamente importante. Você precisa do Espírito Santo de Deus para ter discernimento do que é pecado, daquilo que não é pecado. A vida moral de São Tomás de Aquino ela é dada por conceitos gerais. A moral ela é dada por conceitos gerais. Eu estou trabalhando com vocês aqui conceitos gerais e tentando dar exemplos para que vocês consigam compreender do que eu estou falando. Só que a vida ela é particular. A vida é muitas vezes específica. Existem condições que são totalmente específicas. Em algumas situações, eu já dei 2 conselhos diferentes na mesma situação para 2 pessoas diferentes, porque eram circunstâncias diferentes. Claro. Vinícius, você falou para matar uma pessoa e outro para não matar, não se trata disso. Eu estou falando de situações complexas em relação ao discernimento. Não situações que o objeto de cara já é ruim. Não situações em que a intenção da pessoa já era ruim. De nenhum modo. Mas situações que são complexas, são difíceis. Então, olha, se você for querer entrar nessa, de discernir o que é pecado sem o Espírito Santo, você nem entra. Você precisa do Espírito Santo.
Clame o Espírito Santo, tá? Clame a presença desse Espírito Santo. Essa razão, gente, o catecismo ele é dado em termos muito gerais, né? Então tem situações que um mero raciocínio de 2 minutos, ou 1 minuto, nem isso. Você consegue muitas vezes saber se alguma coisa é certa ou se é uma coisa errada. Não precisa de muito. Tem coisa, na verdade, quando a coisa é ruim, né, tem um pato que fala, quando é pecado você sabe na hora. Né? Quando você tá para cometer aquele negócio ali, você fala assim, opa, isso tá errado. Sua consciência já te acusa. Isso é verdade. Né? Só que aí, às vezes, a pessoa, em situações difíceis, ela entra tentando racionalizar e refletir demais sobre se aquilo é pecado ou aquilo não é pecado, e a vida dela vai virando, então, um inferno. O escrupuloso, então, sofre com isso pra caramba. Ele começa, de todo modo, a tentar entender se aquela mínima atitude foi pecado ou se ela não foi pecado. Na verdade, ore e não se preocupe, que era o conselho que o São Padre Pio dava. Reze e peça a Deus, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me mostra. E vai rezando, ainda que você não entenda, você não veja, não se desespere. Deus te ama. Né? Eu não estou falando de questões óbvias, tá, gente? Ah, será que eu traio ou não traio minha mulher? Não se trata disso. Mas reze. Vocês vão ter, se vocês forem buscar a santidade, se você busca a santidade, certamente você vai passar por situações que são difíceis. Né? E que muitas vezes a razão não vai te dar resposta. Você tem que ter fé. Esperar os sinais do tempo. Você precisa rezar. Então o Espírito Santo ele vai te mostrando, né? Vai te tocando. E aí você vai rezando, até que chega um determinado ponto que esse mesmo Espírito vai orar em você e agir em você de tal modo, né? Você vai ver, a situação se resolveu. E, não, agora eu vejo com clareza. Aquilo não era pecado, era um exagero meu. Não, aquilo estava errado e agora eu já venci essa situação. Então, se nós queremos vencer o pecado, nós precisamos do Espírito Santo. Se nós quisermos a interpretação adequada de alguma determinada situação, se aquilo é ou não pecado, nós precisamos do auxílio, da ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa ajuda. Então, clamemos o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo nos dê, então, esse discernimento do que é certo e do que é errado. Pois bem, a conversa nossa aqui é o que é o pecado. Então, vamos entrar no pecado em si. O pecado, então, é uma ofensa a Deus. É uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta para com o amor a Deus e ao próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Então, na verdade, quando você peca, você está deixando um bem por outro bem. Mas um bem maior, que é Nosso Senhor, que é a fonte de todo bem, por um bem menor. Né? Que às vezes, na verdade, não é um bem. Né? Quando eu digo bem, por exemplo, você pode deixar a presença de Deus, por exemplo, por causa de um vício, por exemplo. De certo modo, o vício é um bem, vai te dar um certo prazer, digamos assim. Né? Por causa de uma situação, uma bebida, droga, enfim. De certo modo, é um bem em que sentido? Te dá um determinado prazer. Mas você troca algo maravilhoso por alguma coisa que aparenta bem, mas na verdade não é bem. Que é perversa, que te faz mal. Então você falta contra Deus. Muitas vezes você falta contra o próximo. Né? Deixando, então, uma coisa pequena, né? Um bem pequeno, né? Um mal, né? Aliás, deixando o bem maior que é Deus por um bem menor, por um mal. Né? Então, isso é o pecado. Né? Então, diz Santo Agostinho que ela é uma palavra, um ato, um desejo que são contrários à lei eterna. Então, quando você peca, diz Santo Agostinho, você está indo contrário, então, à própria lei eterna, à própria lei de Deus. O pecado é uma ofensa, então, contra Deus, como, por exemplo, o Salmo 51, no versículo 6 diz: pequei contra ti, somente pratiquei o que é mal aos teus olhos. Então, é uma ofensa ao Senhor. Né? Você está indo contra o próprio Deus. E a gente precisa ser racional no sentido de entender que, olha, o pecado ele é mal. Ele te faz mal. Não que nós vamos deixar o pecado porque ele nos faz mal, mas primeiramente porque a gente está ofendendo a Deus. A gente não quer ofender a Deus porque a gente ama a Deus. A gente luta contra o pecado porque a gente ama a Deus, por primeiro. Mas, gente, deixa de ser besta. O pecado te faz mal. Seja um mal temporal, seja um mal espiritual. Aquilo faz mal. É dito que é pecado, a igreja diz que é errado, não é porque é para te sacanear. Né? Deus deixou aquilo ali, vou sacanear ele.
vou deixar ele passar vontade, vou deixar ele naquela luta ali. Não, não é para te sacanear, não, pelo contrário, porque aquilo te faz mal. Seja o mal temporal, seja o mal espiritual, né? É um amor de si mesmo, o pecado, né? Até você chegar ao desprezo de Deus. Nos ensina também Santo Agostinho. E nós sabemos que são vários os tipos de pecado, né? A carta aos Romanos, por exemplo, diz, né, no capítulo 1, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, bebedeiras, orgias, né? A quantidade de pecados é muito grande, né? E para a gente distinguir, então, o pecado, a gente pode distingui-lo a partir do objeto. Às vezes o objeto, como a gente já conversou lá atrás, ele em si mesmo ele é ruim, né? Segundo, então, as virtudes é que ele se opõe por um excesso ou por um defeito, né? Você tem ele se opõe à caridade, por exemplo, né? Então, naturalmente é ruim, é um pecado, né? E contra os próprios mandamentos que ele mesmo contraria, né? Tá lá na palavra para você não matar, você vai lá e mata, né? Não desejar a mulher do próximo, você deseja a mulher do próximo, né? Não furtará, você vai lá e furta. Então você está contrariando aquilo que está no mandamento, que está na Deus, aquilo que está na lei de Deus. E nós sabemos que eles podem ser divididos em pecados espirituais ou carnais, assim como pecados por pensamentos, palavras, ações, né? Ou mesmo a omissão, né? Aí isso, claro, que vai depender de cada coisa, de cada situação. A raiz do pecado está no próprio coração do homem. O Senhor em Mateus nos diz que o que torna impuro, né, um homem é justamente aquilo que vem do coração dele, né, que são as suas más inclinações, enfim. Então do nosso coração, dessa nossa livre decisão pelo pecado, né, do nosso interior, da nossa decisão interior, que é consciente, né, é preciso ser consciente para que nós tenhamos, então, esse pecado, e que precisa também ser uma decisão livre, né? E uma outra coisa que eu quero deixar muito bem dito aqui, é que existe uma hierarquia, né? Existe um grau de pecado. As pessoas utilizam, às vezes, até mesmo a palavra para dizer, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Como eu posso interpretar isso, que não existe pecado, que é como as pessoas dizem, né? Que não existe pecado, pecadinho, pecadão. É no sentido de que a gente precisa evitar todo tipo de pecado. Tudo que for pecado eu não quero, tô fora. Sai de mim, corre para longe. Vou falar só uma mentirinha aqui, vou, enfim, vou tratar mal o outro ali. Não existe pecadinho. Eu vou evitar todo tipo de pecado. Mas existe uma hierarquia entre os pecados. E existem coisas que são muito difíceis, são muito distintas. Matar uma pessoa, por exemplo, é sempre grave. Agora, matar um estrangeiro é uma coisa. Matar os pais é uma outra coisa. Entende? Matar um desconhecido é uma coisa. Matar um irmão é uma outra coisa. Então, há essa hierarquia de pecados, e a própria igreja dá essa distinção entre pecados mortais e veniais, e a gente precisa entender isso. Às vezes a pessoa entra numa confusão danada com isso. Um dia uma mulher veio até mim para me perguntar sobre traição. E aí ela dizia, Vinícius, mas se eu olhar para um homem bonito, e aí eu desejá-lo ali, já é pecado, eu concordo, certo? E aí quando você deseja, você já peca, né? E quando é uma coisa consentida, claro, é uma coisa grave que você está cometendo ali. Não tenho dúvidas em relação a isso. Agora, entre olhar, né, e desejar e efetivamente fazer o ato, há uma diferença entre essas duas coisas. Isso precisa ser dito. Claro, gente, a gente vai evitar tudo. Porque é olhando e desejando que depois você vai parar na cama de outro, que não é o seu marido, que não é a sua esposa. Certo? É assim que começa. Né? Mas há uma diferença, há um grau, né, de diferença entre os pecados, e isso precisa ser dito. O pecado mortal, ele destrói a caridade no coração do homem. É uma infração grave contra a lei de Deus. Te afasta de Deus. Eu relembro aqui a experiência de Santa Teresa de Jesus, por exemplo, em que ela viu uma alma em estado de pecado mortal. Né? A alma, enfim, ela escrevia da sujeira da alma, enfim. Porque a pessoa
vai contra mesmo a própria a lei de Deus. Então ela sai da amizade com Deus. E isso é muito grave porque a pessoa em pecado mortal ela vai para o inferno. Epa, como assim? Claro, não dá para eu julgar, me diz, fulano está em pecado mortal, então necessariamente ele está no inferno. Não é assim. Mas a chance de se ir para o inferno quando a pessoa está sob pecado mortal, ela é muito grande. Claro que é Deus que pode julgar, Deus que pode dizer, não sou senhor de ninguém, aqui para poder julgar absolutamente ninguém. Tá? Não se trata disso. Mas, em pecado mortal, a chance da pessoa ir para o inferno, ela é esmagadoramente maior. Né? Muito, muito, muito maior é para o inferno que essa pessoa vai. Né? A não ser, enfim, as circunstâncias, só Deus pode julgar, e, enfim. Mas a chance de se ir, ela é muito maior. O pecado venial, né, ele deixa subsistir a caridade. Né? Entretanto, ofende e fere essa mesma caridade. Então você não perde, quando você peca venialmente, você não perde a sua amizade com Deus. Você continua, então, sendo amigo de Deus. O pecado venial, ele não te leva para o inferno. A pessoa que morre só com pecado venial, ela não vai para o inferno por causa dos pecados veniais. Mas a gente precisa evitar todo tipo de pecado. E quando nós pecamos de modo venial, de modo consentido, repetitivo, nos entregando a esse pecado venial acaba nos levando, então, para o pecado mortal. Então, daí eu preciso lembrar que não existe pecado pecadinho. Ou seja, nós vamos evitar todo o tipo de pecado. Né? Então, nós vamos evitar tudo, fofoca, não sei o que, não. Vamos evitar, né, falar mal das outras pessoas, enfim. Então, essa distinção aqui, eu quero deixar isso muito bem dito, para que não haja essa confusão na nossa cabeça. Existem graus, né, de gravidade em relação ao pecado. E aí, para que você tenha um pecado mortal, você precisa de 3 coisas. Né? Você precisa que esteja um objeto em matéria grave, cometido de maneira consciente e deliberada. Então tem que ser uma coisa ruim, muito ruim, uma coisa grave. Como que eu vou discernir, então, matéria grave? Os 10 mandamentos, pecado contra o Espírito Santo. Né? Tá lá nos 10 mandamentos, contrariei. Tá lá, enfim, não matarás, matei. Isso é matéria grave. Certo? Mas uma outra coisa que precisa existir ao mesmo tempo para ser um pecado mortal, não apenas o objeto ser grave, mas ser uma matéria grave, né? Ser um objeto ruim, muito ruim. Mas é necessário que seja consciente e deliberado. É uma decisão livre, esclarecida, deliberada de cometer um determinado ato. Né? Então, a pessoa precisa de, por exemplo, eu já estou falando disso, falar de novo. Sou tentado a trair a minha esposa. Eu tomo a decisão consciente de trair a minha esposa. Certo? Isso já caracteriza o pecado. E uma decisão deliberada. Não é aquela tentação momentânea que você sofreu, né? Aquele pensamento ruim que veio, aquele desejo ruim que veio e foi embora. Não se trata disso. Se trata de uma decisão. Olha, eu refleti, né? Cuidado com essa reflexão, a gente não pode dialogar com o pecado, a gente é tentado a coisas ruins o dia inteiro. Quando esses pensamentos ruins, a gente precisa evitá-los, enfim, largar eles para lá, deixá-los, abandoná-los, né? Não dialogar com eles de nenhum modo. Né? Como diz Santa Teresa com esses assaltos da imaginação, trate como louca, a imaginação é doida. Né? E muitas vezes somos visitados por sentimentos, imaginações ruins, então larga para lá. Né? Mas essa avaliação ainda não caracteriza um pecado mortal. Né? Você ficar avaliando se vai pecar ou se não vai, ainda não é um pecado mortal. Porque o pecado mortal é uma decisão. Mas, claro, é de baixo que começa, né, gente? Então, evite esses pensamentos, né? Enfim. Mas não abra, porque é diferente também a tentação que você sofre durante o dia, cair em determinado pecado, com você abrir uma avaliação. Eu tô pensando, deixa eu pensar aqui, e se eu trair minha mulher? E aí refletindo sobre aquilo. Não, aí você está abrindo um questionamento. Mas o pecado mortal vai ser a decisão. Então, eu vou trair a minha esposa. Estou consciente do que é isso. Eu sei que isso é grave. Eu sei que isso está errado. E de maneira deliberada. Ou seja, eu vou trair. E pronto, e acabou.
Então, precisa ser uma decisão. Então, você pode perguntar assim, Vinícius, imagina que um homem resolveu trair a esposa, saiu de casa, pegou o carro e indo para o motel para ficar com outra mulher, sofre um acidente. Ele morre. Ele pecou mortalmente? Pecou. Por quê? Se ele teve uma decisão... O objeto é grave. A decisão foi consciente. Ele sabia que aquilo estava errado e ele disse que ia em direção àquilo. E foi deliberado, né? Ou seja, ele tomou a decisão e falou, eu sei que está errado, eu estou obstinado a ir e fazer o errado. Ele pegou o carro, ele entrou na rua, entrou na outra, pegou o semáforo e foi, eu vou pecar e pronto, acabou, e que se lasque o Deus e todo mundo. Eu quero safadeza. Não é? E aí, ele pecou mortalmente? Ele pecou. Foi uma decisão com objeto grave, deliberada, né? E consciente. Ainda que ele não tenha ido com a mulher pro motel, ainda que ele não tenha deitado com a mulher na cama e feito o que ele se propôs a fazer. Mas foi uma decisão deliberada, né? Consciente, e isso com um objeto grave. Então ele pecou mortalmente, né? E aí, pessoal, como eu falei, né? Sempre espertos em relação, sempre atentos em relação a essa questão de que há, sim, uma hierarquia em relação aos pecados, mas nós vamos evitar todo tipo de pecado. Né? Os próprios impulsos da sensibilidade e as paixões acabam reduzindo, então, o caráter voluntário e livre da falta. Então, assim, como eu falei, né, circunstâncias acabam, então, fazendo, sendo fator atenuante ou mesmo fator agravante em relação a uma determinada falta, né? E aí, pessoal, continuando o assunto, no caso do pecado venial, você vai cometer quando você não vai observar a medida prescrita pela lei moral em uma matéria leve. Né? Então, existe uma determinada... Você não observou aquilo que era lei moral em relação a uma determinada situação. Mas era uma coisa simples. Né? Não era um adultério, não era os 10 mandamentos, não era o pecado contra o Espírito Santo, não era coisa grave, certo? Então você não pecou, isso foi um pecado venial. Né? Ou quando se obedece a essa lei moral em matéria grave, né? Mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento em relação a isso. No caso do pecado venial, você vai ter pena, a pena que ele encerra ali é uma pena, como eu disse, uma pena temporal. Né? Enfim, desculpa, quando não, eu falei errado, né? É quando não se obedece uma lei moral em uma matéria grave, né? Mas sem pleno conhecimento ou pleno consentimento. É quando você faz alguma coisa ainda que grave, mas sem ter consentido totalmente, sem estar totalmente consciente de que aquilo estava errado. Desculpa, eu falei errado. E aí, eu falei sobre os pecados contra o Espírito Santo, né? Eles são 6, né? O desespero de salvação, né? A presunção de salvação sem merecimento, né? Eu estou na vida todo errado e falo, não, eu estou no céu, Deus é bonzinho, vai me levar para o céu e os meus pecados não significam nada. Negar uma verdade conhecida, a inveja da graça fraterna, a obstinação pelo pecado. Né? Eu pequei, fui lá, traí minha esposa. Já me aconselharam, já conversei, já passou, mas eu continuo obstinado em trair, então, a minha esposa. Né? Eu sei que aquilo está errado, mas eu não estou nem aí. Né? Já fui incomodado por Deus, já o tempo passou e eu continuo naquele pecado. Você está pecando além, você está pecando contra o Espírito Santo, porque está obstinado numa ofensa a Deus, que deixou de ser uma coisa circunstancial. Né? Deixou de deixar um bem menor para um bem maior, mas você está fazendo aquilo para o mal, de maneira obstinada, e você não está nem aí com nada. Né? E a impenitência final, né? Não se abrir, então, a graça de Deus no fim. Né? Nós temos também os pecados capitais, né? Que são pecados que acabam gerando, então, outros pecados, né? Que são, na verdade, orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. Então, você tem aquele determinado pecado, ele acaba gerando outro pecado. Por exemplo, se é uma pessoa orgulhosa, e aí você fez uma determinada coisa errada, mas você não quer admitir, então, por ser orgulhoso, você vai lá e mente. É um pecado que acaba te levando
a outro pecado. E ainda em relação aos pecados, existem os pecados ainda mais graves, que são aqueles pecados que bradam aos céus, né? Que é o assassinato, homicídio voluntário, né? Como o catecismo diz, o pecado de Caim em relação a Adão, né? A morte do irmão. O pecado sensual contra a natureza, que é o pecado sodomita, né, que é a sexualidade contra a natureza, né, existe masculino e feminino, mas homem, mulher com mulher, enfim. Oprimir os pobres, especialmente oprimir as viúvas e os órfãos, são pecados que pedem também a vingança de Deus, e negar salário aos que trabalham, né, isso é interessante, né, como tem gente que comete esse pecado aí que brada aos céus, empresas, pessoas que deixam de pagar o salário àqueles que trabalham, né? Ou então privam os trabalhadores de seus salários, né? E aí, terminando já a nossa conversa, os pecados, eles acabam, muitas vezes nós podemos participar no pecado do outro, né? O que também está errado. Então, às vezes a gente tem responsabilidade no pecado do outro, que é a participação deles nos pecados de maneira direta e involuntária. Por exemplo, Vinícius, estou querendo matar um homem ali na esquina. Ah, tá, beleza, chega lá, eu estou levando a arma para você. Eu vou lá dar a arma na sua mão e você mata. Eu estou participando diretamente e voluntariamente do pecado, né? E eu também estou errado. Mandando, aconselhando, louvando ou aprovando o pecado, você fala, Vinícius, eu vou matar fulano. Cara, mata mesmo, vale nada não. Você está mais do que certo, você matar menos um vagabundo no mundo, tá tudo certo, mata ele mesmo. Não revelando ou impedindo quando a isso somos obrigados e protegendo os que fazem o mal, né? Digamos assim, esses são os pecados sociais, né? Não que existem pecados sociais, não é uma classificação, né? Mas são pecados que produzem situações sociais e instituições contrárias à própria bondade divina. Então, pessoal, é essa a nossa conversa. Quero agradecer, então, imensamente a atenção de vocês. É essa a nossa conversa sobre o pecado. Então, peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, enviem o nosso conteúdo aos seus amigos e nos ajude a evangelizar. Obrigado e até a próxima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.